Olá pessoal, boa noite a todos. Gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de a gente poder estar aqui conversando, fazendo esse estudo sobre o capítulo 3 da obra Nos Domínios da Mediunidade, que se intitula Equipagem Mediúnica. Eu gosto sempre, toda vez que nós vamos fazer o estudo da obra, de relembrar que essa é a 8ª obra da coleção A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que foi escrita a sua primeira edição em 1955. E o que nós já tratamos lá no prefácio, no capítulo 1 e no capítulo 2, está sintetizado nesse primeiro slide intitulado de Introdução. Então, a gente viu que essa obra ela foi prefaciada por Emmanuel, lá naquela mensagem que nós trabalhamos anteriormente, intitulada Raios, Ondas, Médiuns e Mentes. E esse prefácio ele foi feito lá no dia 3 de outubro de 1954, aniversário de Kardec, 3 de outubro. E nesse prefácio nós vimos que todo o universo, tudo que existe está mergulhado nessa substância viva da mente de Deus. Assim como os peixes, as plantas aquáticas, elas estão mergulhadas naquela água do oceano, nós vimos também que tudo que existe está mergulhado no fluido elementar ou hálito divino. E esse fluido elementar ou esse hálito divino é a substância que mantém todas as associações existentes aí no universo, nesse espaço imenso que nós ainda desconhecemos. Então, o fluido cósmico é o plasma divino, é aquilo que nós já estudamos nesse primeiro prefácio. E também nós aprendemos um pouco com o instrutor Albério, que lá no primeiro capítulo, André Luiz e Hilário eles vão assistir uma palestra desse instrutor a respeito da mediunidade. E em todas as partes desse capítulo e também do capítulo anterior, em diversos pontos, melhor dizendo, nós vimos que a mente é a base das manifestações mediúnicas. Isso foi falado nessa palestra do instrutor Albério. E que essa mente, que a nossa mente é um núcleo de forças inteligentes. E a todo momento, quando nós vamos falar aqui, por exemplo, de psicografia, a ligação que se dá é a partir da mente, é uma ligação mental, conforme Jacobson Trovão nos explica em alguns de seus estudos e também Kardec deixa claro na obra O Livro dos Médiuns, e nós vamos falar disso um pouquinho mais à frente. Mas a ligação, ela é mental. E a mente, nós falamos também anteriormente, que ela é o espelho da vida em toda parte. Nós refletimos aquilo que nós temos dentro de nós. E aí nós vamos nos ligando com energias, com seres que têm uma evolução maior ou seres que estão aí um pouco mais atrasados no processo evolutivo. Então vai depender se nós vamos nos ligar à luz ou às trevas. Isso vai depender então de nós mesmos. E também nós falamos no capítulo 2, mais recentemente, a respeito do psicoscópio, que era um instrumento que permite realizar esse exame da alma das pessoas encarnadas, que é utilizado por André Luiz e por Hilário quando eles estão avaliando ali um grupo de pessoas encarnadas, trabalhando em uma reunião mediúnica, e eles começam a avaliar quais eram as emanações da alma de cada um daqueles encarnados ali. E quando eles viam que aquilo ali estava se passando uma reunião séria, com todas as pessoas elevando os seus pensamentos, então consegue-se observar ali uma emanação de luzes, e o espetáculo era magnífico, conforme nos diz André Luiz nesse capítulo 2. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito dessa equipagem mediúnica, ou seja, desse conjunto de pessoas que trabalhavam ali mediunicamente naquela instituição que está sendo instrumento de estudo para André Luiz e Hilário. E nós vamos falar aqui rapidamente a respeito de cada uma dessas pessoas e vamos dar um foco maior, conforme é feito na própria obra, para a Dona Celina, para a mediunidade da Dona Celina, que nós vamos ver mais à frente. Então ele começa falando a respeito de Raul Silva. Raul Silva era o dirigente daquele núcleo, e ele que tem ali uma devoção à fraternidade muito sincera. Ele que é responsável por equilibrar o grupo, aquele grupo de trabalhadores, em uma onda de compreensão e boa vontade que lhe é característica. Então, quando nós pensamos em Raul Silva, nós vemos um dirigente sério que está ali
com muita boa vontade e compreensivo. Ele compreende ali as dificuldades de cada um, ele compreende, ele também, como ele dialoga com os espíritos encarnados, ele precisa de ser compreensivo, ele precisa de ter boa vontade ali no seu trabalho. E quando ele trabalha dessa forma, ele vai conseguindo equilibrar o grupo nessa faixa de harmonia, nessa onda de compreensão e boa vontade. Então ele desempenha a tarefa dele com o amor. E olha só, mais uma vez o que é falado aqui, a sua mente é um espelho cristalino, aquilo que nós já relembramos a respeito da mente ser, né, dessa mente ser o espelho, né? Então essa mente reflete as instruções, ela consegue retratar perfeitamente as instruções que lhe são enviadas pelos espíritos superiores. Então esse é Raul Silva, nós vamos falar mais a respeito dele em capítulos futuros. Hoje nós vamos apenas fazer essa breve introdução a respeito desse personagem. Temos também Dona Eugênia. Dona Eugênia é uma médium de grande docilidade e ela é um excelente órgão de transmissão. Coopera com eficiência na ajuda dos desencarnados em desequilíbrio. Intuição clara, aliada à distinção moral, tem a vantagem de conservar-se consciente nos serviços de intercâmbio, beneficiando-nos a ação. Então, ela é uma médium que se conserva consciente. Então, nós vamos ver isso mais à frente naquela questão da psicofonia consciente. Então, ela se conserva ali consciente de tudo que está acontecendo e, ao terminar o processo de manifestação, ela recorda de tudo que aconteceu. Então, essa é uma médium que nós vamos também trabalhar, nós vamos estudar um pouco mais desses fenômenos relacionados a ela, mais à frente em um capítulo futuro, que se intitula Psicofonia Consciente. Temos também Anélio Araújo. Esse é um rapaz que vem conquistando um gradativo progresso na clarividência, na clareaudiência e na psicografia. Bom, daqui a pouco, nos próximos slides, nós vamos entender um pouco mais o que é clarividência, o que é clareaudiência e o que é psicografia. Antônio Castro. Antônio Castro, olha só, ele é uma pessoa, né, um indivíduo bem intencionado, ele é sonâmbulo. Olha só, então vamos entender o que é o sonambulismo. Bom, de acordo com o Livro dos Espíritos, se nós formos lá na parte 2ª, onde fala do mundo espírita ou mundo dos espíritos, no capítulo de emancipação da alma, na questão 425, vai falar a respeito do sonambulismo. É uma potencialidade da alma, é um estado de independência do espírito, e esse estado de independência do espírito ele é mais completo do que no sonho, porque nesse momento aí ele adquire uma faculdade, as suas faculdades elas vão se ampliando, ele adquire faculdades mais amplas. Então, o sonho é como se fosse um estado de sonambulismo imperfeito. No estado de sonambulismo, então, o espírito ele está mais independente. Então, esse Antônio Castro, ele é sonâmbulo. Só que esse sonambulismo, ele requer uma grande vigilância dos demais trabalhadores ali espirituais naquele momento. Por quê? Ele desdobra-se, e também dos encarnados, porque ele se desdobra com muita facilidade. Só que ele necessita ainda de maiores estudos e de mais experiência, porque quando ele está fora da matéria, ou seja, quando ele se desdobra, quando ele entra nesse estado de sonambulismo, nessa ampliação, nesse estado de independência, melhor dizendo, do espírito, ele comporta como se ele fosse uma criança, e isso compromete a ação dos benfeitores espirituais. E também atrapalha, porque os encarnados eles estão lidando ali com uma pessoa que acabou de deixar o corpo à vontade dos comunicantes, dos espíritos que queriam ali se comunicar. Quando, na verdade, mesmo nesse estado de sonambulismo, o dever dele é de ajudar na contenção desses espíritos, porque muitas vezes pode causar ali algum constrangimento nas pessoas envolvidas naquele processo, naquela reunião daquele dia. Então, mais à frente, nós vamos falar um pouquinho mais a respeito do sonambulismo, da clarividência, da clareaudiência e da psicografia, para a gente poder entender um pouquinho mais quais são essas faculdades mediúnicas dessas pessoas que estão ali trabalhando mediunicamente. E a Dona Celina, a quem nós vamos dedicar um pouco mais de atenção aqui. Ela é uma companheira muito devotada,
do ministério espiritual. Isso aqui quem está falando, pessoal, é o Aulus, tá? Que está dando essas instruções para André Luiz e para Hilário. Então ela é uma devotada companheira, tem aproximadamente 50 anos de idade, e nós vamos conhecer a história dela um pouco mais à frente. E aí ele menciona novamente que a clarividência, a clareaudiência, ele utiliza aqui ainda o termo utilizado na época de incorporação sonambúlica, que foi a mesma coisa que nós retratamos aqui para o nosso amigo Antônio Castro, e o desdobramento da personalidade são estados em que ingressa na mesma espontaneidade com que respira, ou seja, aquilo para ela é de uma facilidade tremenda. Só que ela guarda noção, diferentemente do Antônio, que nós vimos anteriormente aqui, do Antônio Castro, a irmã Celina, ela já guarda noção dessas suas responsabilidades. Então, por isso, ela consegue sim, ela não deixa o corpo dela à mercê dos espíritos que estão se comunicando. Ela atua na contenção daquele espírito que está se comunicando. Então, por isso, ela é uma valiosa colaboradora nas realizações do plano espiritual. Então, vamos fazer aqui algumas considerações a respeito disso que nós vimos. Vamos falar primeiro aqui a respeito da clarividência e da clareaudiência. Para fazer esse estudo aqui, eu me baseei na obra Estudando a Mediunidade, então esse é M ao final aí é da obra Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva. E ele nos diz que a clarividência é a faculdade pela qual a pessoa vê os espíritos com grande clareza, utilizando palavras de Martins Peralva. A própria palavra indica, é a vidência clara. E a clareaudiência é a faculdade pela qual a pessoa ouve os espíritos com nitidez. Agora, isso é muito importante, o que ele fala a seguir, e é o que eu gostaria de destacar nessa questão aqui, é que o médium clarividente ou clareaudiente, ele vê e escuta, mas não pelos olhos e pelos ouvidos, mas sim pela mente, sem a necessidade aí do concurso dos olhos e dos ouvidos corporais. Então, por isso que muitas vezes a pessoa está de olho fechado e está falando que está vendo um espírito em determinado local, ou seja, ela não está vendo com os olhos corporais, com os olhos da matéria, mas ela vê ali, então, pela mente. É conforme está dizendo aqui para nós o Martins Peralva. E também no livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, lá, clarividência está definido pelo Kardec como propriedade inerente à alma que dá a certas pessoas a faculdade de ver sem o auxílio dos órgãos da visão. Então, entendido essa parte, nós vemos mais ou menos o que está aí relacionado. Depois, quando nós entrarmos em capítulos que explorem mais a clarividência e a clareaudiência, nós vamos aprofundar um pouco mais nos temas, buscando em outras obras complementares. Falou também a respeito da psicografia. Então vamos fazer aqui algumas considerações a respeito da psicografia. No livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, de Allan Kardec, psicografia vem sendo definida como a transmissão do pensamento dos espíritos por meio da escrita. Então, no médium que escreve, ou seja, no médium que tem essa faculdade da psicografia, a mão é um instrumento, mas sua alma, ou espírito encarnado, é o intermediário, ou o intérprete do espírito estranho que se comunica. Então, a mão é simplesmente ali um instrumento, mas a ligação, conforme nós mencionamos, ela é por meio da mente. E Kardec, no livro dos médiuns, ele vem colocando para a gente que existem duas formas de psicografia. Ele traz aqui para nós a psicografia direta e a psicografia indireta. Aqui eu coloquei primeiro a psicografia direta e depois a indireta, mas para a gente poder conversar aqui, eu prefiro começar falando a respeito da psicografia indireta. Da psicografia indireta é aquela que, quando o lápis é adaptado a um objeto, por exemplo, uma cesta, conforme vem sendo muito colocado lá no livro dos médiuns também, e também nessa obra de instruções práticas sobre as manifestações espíritas. Então, o lápis ele é colocado sobre uma cesta, ele é apoiado em uma cesta ou uma prancheta, e ali naquele momento o médium ele apenas tocava nessa cesta ou nessa prancheta e o lápis então percorria ali
gerando a escrita. Escrita que muitas vezes, segundo Jacobson Trovão no seu estudo do Livro dos Médiuns, era incompreensível, mas o médium, como que por uma intuição do espírito que o auxiliou ali na escrita, que transmitiu o seu pensamento pela escrita, conforme nós vimos ali na definição de psicografia, então aquele espírito o auxilia a compreender, porque muitas vezes pegavam-se ali a psicografia e as pessoas olhavam e falavam, mas como que aquele médium está entendendo aquela psicografia? Bom, o espírito ainda se encontrava ali conectado com ele. Após o processo da escrita, o espírito ainda se encontrava ali meio que ainda em contato, conectado com o médium. Então isso meio que dava ali uma intuição do que estaria escrito ali no papel. Então, nessa psicografia indireta, o médium ele não pega diretamente ali no lápis. Eles doam, é necessário a presença de um médium, ainda nesse caso, porque eles doam fluidos ectoplásmicos ali, fazendo com que a cesta ali, então, ela entre em movimento. E bastava, então, que o médium encostasse ali o dedo na cesta. Agora vem o caso que Kardec defende essa tese no próprio Livro dos Médiuns, dizendo que não há necessidade desse instrumento, desse objeto, para se adaptar para onde vai apoiar ali o lápis. Não é necessário. O médium ele pode, ele mesmo, pegar o lápis. E aí nós vemos o caso da psicografia direta, que é justamente quando o próprio médium escreve pegando o lápis, como se ele fosse escrever comumente algo no seu dia a dia. O espírito que se comunica, ele atua sobre a mente do médium. E o médium, debaixo dessa influência, ou seja, sofrendo essa influência, ele movimenta então o braço e a mão para escrever. Isso tem partes da obra Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas e o Livro dos Médiuns de Allan Kardec. E aí, essa influência, conforme Kardec coloca aqui para nós, ele vem depois dizendo que ela pode se dar em diferentes graus. Então, nós temos, por exemplo, os médiuns, que são os médiuns mecânicos. Os médiuns mecânicos, nesse caso, o espírito dá uma impulsão, um impulso ao médium e a mão do médium vai se movendo ali sem interrupção, sem nenhum embargo do médium, sem o médium embargar ali em algum momento. A mão simplesmente vai se movendo maquinalmente e vai se mover até enquanto o espírito tiver alguma coisa para dizer. A partir do momento que ele não tem mais nada para dizer, então finaliza-se ali o processo. Nessa circunstância, o que caracteriza o fenômeno é que o médium mecânico, ele não tem a menor consciência daquilo que ele está escrevendo, ele simplesmente escreve maquinalmente ali, sob influência, sob esse impulso que o espírito lhe dá. Então, nesse caso, se dá ali a inconsciência absoluta e os médiuns que participam desse processo são chamados de médiuns passivos ou mecânicos, segundo a obra O Livro dos Médiuns, na psicografia. E depois tem também os médiuns intuitivos, já num outro extremo. Nessa circunstância, o papel da alma, o papel daquele espírito encarnado, ele não é simplesmente de inteira passividade, porque ela recebe o pensamento do espírito livre e transmite, de fato. Só que nessa situação, o médium tem toda a consciência daquilo que ele está escrevendo, embora ele não esteja exprimindo o seu próprio pensamento. Então é isso que a gente chama de médium intuitivo. O papel do médium mecânico é como se fosse de uma máquina, já do médium intuitivo é como se fosse um intérprete. Ele avalia, ele recebe aquele pensamento e transmite esse pensamento, tendo total consciência daquilo que ele está escrevendo. Esses são os médiums intuitivos. E podemos pensar, sim, que em muitos momentos, mas como diferenciar isso? Se é a própria pessoa que está escrevendo ou se é um papel ali, uma psicografia? Bom, o pensamento, ele vem do espírito, então muitas vezes a pessoa ali é intuída e escreve-se ali uma coisa que ela não estava pensando de forma alguma. Ela então vem um pensamento ali que ela consegue interpretar como não sendo dela, pois muitas vezes o pensamento, a pessoa está pensando que aquela mensagem vai chegar num determinado momento, mas ela vem com uma intuição ali completamente diferente e a mensagem termina com um fechamento que ela nem esperava. Então é fácil nesse aspecto e ao mesmo tempo, com o passar do tempo, com a experiência, vai se tornando fácil
essa questão de identificar se o pensamento é seu ou não é, se vem de um espírito de um terceiro. Aí, entre esses dois extremos, entre o médium intuitivo e os médiums mecânicos, nós temos ali os semi-mecânicos. No médium, conforme nós falamos, no puramente mecânico, o movimento da mão não depende da vontade do médium. No médium intuitivo, o movimento é voluntário e facultativo. Então ele filtra ali, ele absorve, ele analisa o pensamento que lhe vem à mente e ele escreve em seguida. Já no médium semi-mecânico, é como se ele participasse de ambos esses gêneros. Ele sente que a impulsão é dada, mas ao mesmo tempo que ele vai tendo consciência à medida que as palavras vão se formando. Ou seja, é diferente do intuitivo, que ele tem consciência antes de escrever. No semimecânico, ele vai tendo consciência à medida que as palavras vão se formando. Então, olha só como que Kardec é didático aqui, e ele explica para a gente que no primeiro caso, no caso dos médiuns mecânicos, o pensamento vem depois do ato da escrita. Então, ele só vai ter consciência ali depois que ele tiver escrito. No segundo caso, no intuitivo, ele tem consciência antes de escrever. Então ele já sabe, antes de escrever, ele já sabe o que vai escrever. E no caso do semimecânico, o pensamento ali acompanha a escrita. Ele vai tendo consciência à medida que as palavras vão sendo formadas. Então aqui nós falamos a respeito de uma outra faculdade mediúnica que nós mencionamos ali anteriormente naquele resumo, naquela tabela. E por fim, a respeito do sonambulismo, que nós já mencionamos um pouquinho lá anteriormente, nós já falamos isso aí, que é o estado de independência do espírito. É um estado mais completo, de independência mais completo do que no sonho. É um estado aí em que que maior amplitude as faculdades dos espíritos, nossas faculdades, daquele que for sonâmbulo, vai adquirir. Então, a alma ela tem percepções de que não dispõe no sonho. Então, o sonambulismo, conforme nós mencionamos, é um estado de maior independência do espírito. Então, é importante nós falarmos aqui que a diferença entre um sonâmbulo e um médium sonambúlico. Isso aqui é importante nós mencionarmos porque o sonâmbulo ele age ali sob a influência do seu próprio espírito. É a sua alma que nesses momentos de emancipação ela vê, ela escuta, ela percebe fora daqueles limites do corpo. Então o que ela externa ali ela tira de si própria. Então ali é um caso de sonambulismo. Agora, o médium sonambúlico, aí ele já é instrumento de uma inteligência estranha. Ele é passivo. E aquilo que ele está dizendo, ele não tira de si próprio. Então aqui nós já estamos falando de um médium sonambúlico nesse caso. Então o médium aí nesse caso é um instrumento de uma inteligência estranha. Então, para ficar mais claro aqui, tem uma parte no livro dos médiuns, isso tudo que eu estou falando aqui foi tirado lá da segunda parte, onde fala das manifestações espíritas, onde fala de médiuns sonambúlicos, lá no capítulo 14 do livro dos médiuns. Então, em resumo, olha só, o sonâmbulo, ele exprime o seu próprio pensamento, enquanto o médium exprime o pensamento de outrem. Olha só, tem um caso que é relatado lá na obra, no livro dos médiuns, de um rapaz de 14 a 15 anos. E esse rapaz, ele possuía instrução extremamente escassa. Não era um rapaz que tinha tido grandes instruções ao longo dos seus 14 ou 15 anos. Só que quando ele entrava nesse estado de sonambulismo, ele tinha uma lucidez extraordinária. Chegou uma vez um doente perto dele e ele descreveu com absoluta exatidão qual que era a enfermidade que esse doente possuía. Ele descreveu com exatidão, só ali naquele estado de sonambulismo. Algo que muitos médicos, com certeza, não tinham conseguido ainda identificar qual que era a doença. Ou talvez alguns já até poderiam ter identificado, e ele estava aqui, não me recordo agora ao certo, o contexto absoluto da história. Mas o foco aqui é que ele conseguiu descrever com exatidão a enfermidade que aquele doente possuía. Agora, era necessário também, é solicitado a esse jovem que ele indicasse o remédio. Qual que é o remédio que ele vai indicar? E aí ele responde que não podia, que o anjo doutor que auxiliava-o não estava ali naquele momento.
ele explica que quem dita para ele era o anjo doutor. Quem ditava para ele qual remédio que deveria ser tomado era o anjo doutor. Então, olha só, nesse estado sonambúlico, nesse estado de sonambulismo, a ação de ver, na hora que ele visualiza qual era a enfermidade, aquilo era oriundo do seu próprio espírito. Ele mesmo conseguia ver. Agora, a indicação do remédio, aí não. Essa indicação do remédio vinha por meio desse anjo doutor que ele chama aí. Então, não estando presente esse outro espírito, esse anjo doutor, ele não podia falar nada. Então, quando ele estava sozinho, era apenas sonâmbulo. Agora, quando ele estava assistido por esse anjo doutor, ele era sonâmbulo médium. Então, isso está lá no livro dos médiuns também. Então, nós falamos aqui a respeito de clarividência, clareaudiência, falamos de psicografia e falamos um pouco de sonambulismo, que são faculdades que nós vamos nos deparar nos próximos capítulos da obra, onde André Luiz vai mencionando ponto a ponto nos seus estudos mais à frente. Então, isso aqui é só uma introdução. Depois, mais à frente, nós vamos voltar em outros estudos em todos esses pontos, parte a parte. E agora, no final do capítulo, nós vamos focar a respeito de Dona Celina. Nós vamos focar na vida e nos trabalhos de Dona Celina. Ela já era viúva há quase 20 anos e ela dedicou a vida dela aos cuidados com seus filhos. Então nós imaginamos aqui uma senhora de cerca de 50 anos que já era viúva e que dedicou grande parte da sua vida aos seus filhos. Também, quando nós falamos a respeito do marido dela já desencarnado, nós podemos observar que é uma pessoa que passou por diversos desafios em relação ao assédio de legiões de ignorância e miséria que rodeavam, conforme André Luiz coloca aqui para nós. E essa Dona Celina, ela sofre perseguições espirituais. O marido parecia que também sofria muitas perseguições espirituais e nós imaginamos que não era aquele companheiro muito assíduo junto dela, incentivando-a nos seus trabalhos mediúnicos. Por isso que nos fala aqui, nós podemos observar que ele também não deveria, talvez não fosse aquele esposo que auxiliava tanto nos trabalhos mediúnicos. Mas ela luta ainda assim para atender às obrigações que o mundo lhe assinalava. Então, tudo aquilo que ela deveria cumprir, ela cumpria de bom grado. E por meio desse sofrimento moral, de tudo isso que ela passava, ela vai aperfeiçoando as suas faculdades mediúnicas. Aos poucos, então, ela vai passando por todo esse sofrimento e vai, ao mesmo tempo, aperfeiçoando as suas faculdades mediúnicas. O acrisolamento das suas faculdades mediúnicas nas chamas do sofrimento moral, conforme Aulus coloca para nós aqui. Então, eles ainda fazem uma comparação muito interessante, que é como se fosse uma peça de ferro que vai sendo aprimorada sobre a ação do fogo. Então, quando você vê uma peça de ferro sendo colocada ali, aquecida, para poder então ser melhorada, para poder ser aperfeiçoada, faça então essa comparação com as faculdades mediúnicas de Dona Celina. E Hilário comenta que se extraíssemos uma ficha psicoscópica, nós já falamos então no capítulo 2, lá no início eu fiz naquela breve introdução, falei do psicoscópio. Então, se fosse feita uma extração da ficha psicoscópica de Dona Celina, ou seja, se fosse analisado ali todas as emanações fluídicas que ela estava ali emanando naquele momento, seria possível constatar, na verdade, Hilário pergunta a Aulus o que seria possível constatar caso fizéssemos essa extração dessa ficha psicoscópica. E Aulus explica que seria possível observar, constatar emanações fluídicas de bondade, de compreensão, de fé e de bom ânimo, porque ela era uma companheira devotada. Então está no livro Nos Domínios da Mediunidade. Daí a sigla NDM aí ao final desse nosso tópico. E então, Aulus coloca também que era importante que nós observássemos que em todos os processos medianímicos não podemos esquecer que a máquina cerebral, o cérebro, é o órgão de manifestação da mente. Então eles vão analisar ali o cérebro da Dona Celina. E olha só que interessante, nós falamos que a mente é imprescindível nos processos mediúnicos. Então,
Qual que é o órgão de manifestação da mente no nosso corpo enquanto encarnados? É justamente o cérebro. Porque o espírito, quando nós estamos encarnados, a nossa capacidade de enxergar é dada por onde? Pelos olhos. A nossa capacidade de sentir cheiro pelo nariz. A nossa capacidade de escutar pelo ouvido. E assim sucessivamente. Então, isso quando encarnado. Então vamos ver o que Zalmino Zimmermann fala para nós lá naquela obra Perispírito. Ele nos esclarece que quando encarnado, o espírito ele recolhe impressões por meio dos órgãos dos sentidos, que foi o que eu mencionei aqui agora. Agora, quando está desencarnado, fora do corpo físico, a sua capacidade de perceber ela amplia-se extraordinariamente. Então, a percepção do espírito desencarnado, ela não é por meio do olho, por meio do nariz, por meio do ouvido. Não, olha o que ele fala para a gente. A percepção do meio que o envolve já não depende mais dos canais nervosos materiais. Acontece como se fosse um registro global no perispírito, que envolve ali o ser inteligente, o espírito. Ou seja, uma percepção que o espírito realiza com todo o seu ser. Então ele ouve, sente, vê tudo com o corpo espiritual inteiro, uma vez que as sedes dos sentidos não encontram localização tão específica quanto no encarnado. Então a percepção das sensações físicas, ele fala que não encontram localização tão específica quanto se observa no estado de encarnação. No estado de encarnação, a percepção das sensações físicas elas estão ali vinculadas ao nosso corpo, ao nosso organismo. Então aqui é o que ele fala, é o que Aulus falou então, que o cérebro, a máquina cerebral é o órgão de manifestação da mente. E então eles avaliam a vida intracraniana de Dona Celina, que é onde está ali as chaves da comunicação entre o mundo mental e o mundo físico. E falando rapidamente o que eles descrevem, olha só o que André Luiz nos passa nessa obra. Percebem que o cérebro de nossa amiga parecia uma poderosa estação radiofônica, reunindo milhares de antenas e condutos, resistências, ligações de tamanho microscópico e descreve ainda diversas outras questões ali mais detalhadamente e fala que cujas vibrações fulguravam aí dentro como raios incessantes. Então emanava raios incessantes dessa área de Dona Celina, iluminando ali um firmamento minúsculo, como se fosse um pequeno céu ali, e emanava luz dali, daquela área, dessa região de Dona Celina. E em meio àquele precioso labirinto, olha o que ele fala, a epífise brilhava como um pequenino sol azul. Então nós vemos a importância do cumprimento de uma mediunidade, da seriedade com o trabalho mediúnico, mesmo em meio àquele monte de sofrimento pelo qual ela passava, ela estava sempre devotada, sempre ali no trabalho do bem. E isso fazia com que ela emanasse dali da sua vida intracraniana, conforme André Luiz nos esclarece, esse monte de luzes, esse monte de raios, desses raios incessantes. E a epífise estava ali brilhando como se fosse um sol azul. Bom, então, olha só agora que questionamento Hilário nos faz. Ele questiona se diante de um campo cerebral tão iluminado quanto o de nossa irmã Celina, seria lícito aceitar possibilidades de invasão desse campo cerebral, seria lícito aceitar a possibilidade de invasão por parte de inteligências menos evoluídas? Seria cabível semelhante retrocesso? Ou seja, poderia acontecer de Dona Celina ser assediada por inteligências menos evolvidas, Seria possível ela cair ali, por exemplo, num processo obsessivo? Ela poderia ali retroceder? Poderia acontecer isso? Bom, e olha o que Aulus aqui nos esclarece. Celina se encontra encarnada numa prova de longo curso e que, nos encargos de aprendiz, ainda se encontra muito longe de terminar a lição. Então, ela ainda se encontrava ali como aprendiz. Então, ela ainda estava aprendendo, ela ainda estava, por meio daquelas experiências, por meio daquelas provas, ela estava se aperfeiçoando na sua jornada evolutiva. E ela vem atravessando ali os seus testemunhos de boa vontade,
de fé viva, de caridade, de paciência. Então ela estava tendo ali os seus momentos onde ela necessitava de mostrar a sua boa vontade, a sua fé, praticar a caridade, demonstrar a sua paciência, né? Mostrar que ela tinha paciência. E aí ele fala, tanto quanto nós, ela ainda não possui plena quitação com o passado. Os equívocos do passado, ela ainda não havia quitado todos eles. Então, assim como nós todos somos vasta legião de combatentes, em via de vencer os inimigos, né, que são nossas próprias imperfeições, que povoam então esses inimigos, que povoam a nossa fortaleza íntima. Ou seja, quem que são esses inimigos? Tá vendo? São as nossas próprias imperfeições, porque eles estão simbolizados em nossos velhos hábitos, aqueles hábitos que nós temos cultivados em encarnações passadas, em contato ali com a nossa natureza inferior, hábitos perversos que nós cultivamos em diversas existências e que hoje em dia nós podemos ver que nós ainda temos essa ligação quando, por exemplo, num súbito momento de raiva nós acabamos xingando, acabamos agredindo alguém verbalmente, a gente nota que nós ainda temos essa ligação, nós estamos aos poucos vencendo esses inimigos, vencendo esses velhos hábitos. E esses velhos hábitos é que nos colocam em sintonia com esses habitantes das sombras, conforme André Luiz coloca aqui para nós. Na verdade, Aulus que estava esclarecendo André Luiz. E isso é perigoso para o nosso equilíbrio. Então, Dona Celina, ela ainda estava passando por essas provas, ela ainda estava aprendendo, ela ainda estava ali tendo que demonstrar, passando por esse processo de testemunho, de boa vontade, de fé. E aí, se Dona Celina ou qualquer um de nós abandonar a disciplina, olha só que interessante, não importa, mas ela fez tanta coisa, será que ela pode ser ali assediada por espíritos inferiores? Ela que sempre fez trabalhos magníficos? Bom, mas se ela abandonar a disciplina, que somos constrangidos a manter, para que a gente mantenha a boa forma nessa recepção da luz, se ela se render, por exemplo, a sugestões de vaidade ou do desânimo, que costumamos fantasiar como sendo direitos adquiridos ou injustificável desencanto, olha que forte que é isso que ele fala. Muitas vezes nós deixamos ali a vaidade ou o desânimo tomar conta porque nós falamos, mas agora eu tenho direito também de passar, de não fazer isso. Não, hoje eu não vou comparecer ao estudo porque eu também tenho direito de fazer isso, de fazer aquilo. Hoje eu não vou no centro, hoje eu não quero porque eu também tenho meus direitos e tudo. Olha só o que ele está falando aqui para nós. Nós costumamos fantasiar isso como sendo direitos adquiridos ou injustificável desencanto. Então nós começamos a pensar também, não, mas eu sou um médium melhor do que o outro, porque olha só o tanto de pessoas que eu já ajudei, não, eu tenho agora os meus direitos. Aí já começa a vaidade, o orgulho, ou mesmo o desânimo, conforme foi falado ali. Se atendermos Dona Celina ou qualquer um de nós, se nós atendermos a essas sugestões, a gente vai sofrer o assédio, sim, de elementos destrutivos, que vai perturbar a nobre experiência atual de subida, de nosso melhoramento íntimo. Então, se nós dermos acesso a esse tipo de sugestão, nós vamos sim tropeçar. Nós já vemos casos de diversos médiuns que começam trabalhos magníficos e depois, por questão de vaidade, ou por questão de dinheiro, ou questão de orgulho, eles acabam tropeçando e tendo quedas bruscas ao longo do caminho, desperdiçando a oportunidade que lhe foi dada por meio da mediunidade de reparar os equívocos do passado. Olha só, muitos médiuns acabam se lançando a esse tipo de prejuízo. Depois de um começo brilhante, eles acreditam-se ali sendo donos dos recursos espirituais. Esquece que aquilo ali era uma oportunidade de reajuste para eles, uma oportunidade de auxílio aos irmãos desencarnados. E aí começam a acreditar que possuem, são detentores desses recursos espirituais, que na verdade não lhes pertencem. Ou às vezes também acabam temendo as aflições prolongadas daquela marcha, pois é um trabalho difícil, e acabam então recolhendo-se à inutilidade, descendo de nível moral ou conchegando-se a improdutivo repouso. Ali às vezes por medo dessas aflições, eu não vou
É igual tem uma história do Chico Xavier, que diversas pessoas estavam ali na época junto do Chico, muito empolgados com o trabalho mediúnico, e depois passado determinado período, onde eles viram como que o trabalho ali, quando eles receberam algumas irmãs no centro, que estavam sofrendo um processo de obsessão, e eles viram como que o trabalho era sério, eles logo desanimaram de seguir junto com o Chico. Chico relata que, na verdade, na obra ali dos casos de Chico Xavier, menciona-se que depois ali ninguém mais estava junto do Chico naquele período nas reuniões. Eles não apareceram. Aqueles que estavam tão empolgados com o início do trabalho, ao ver as aflições, as dificuldades do caminho, desanimaram. Então caíram ao desânimo, não foram seguir junto do Chico Xavier. Então acabam ali aconchegando-se a improdutivo repouso. Então, porquanto retomam inevitavelmente a cultura dos impulsos primitivos que o trabalho incessante no bem os induziria a olvidar, ou seja, é só o trabalho incessante no bem que vai nos fazer esquecer os nossos impulsos primitivos, que vai fazer a gente vencer o homem velho dentro de cada um de nós. Então, ele ainda nos alerta de que nós ainda não chegamos à vitória suprema sobre nós mesmos. Ainda estamos na condição de um solo terrestre que ainda precisa do arado, que precisa da enxada para que possa-se então produzir. A gente precisa do instrumento do trabalho e da luta, porque senão a gente está sempre ameaçado pela erva daninha. Olha que comparação interessante que ele faz. Então nós precisamos desse trabalho, porque senão a erva daninha vai se alastrar. Então nós precisamos sim desse trabalho constante no bem. Nossas realizações espirituais do presente são pequeninas réstias de claridade. Então, muitas vezes nós achamos que nós estamos fazendo muito, que nós tenhamos muitas realizações espirituais na encarnação presente, mas na verdade ele fala que não passa de réstias de claridade, ou seja, um pequeno feixe de luz que é como se passasse ali por uma extremidade de uma porta, por um orifício bem pequeno, estreito, é como se fosse um feixezinho de luz. É só isso em comparação às pirâmides de sombra que nós trazemos do nosso passado, ou seja, daquele monte de equívoco que nós cometemos no passado. Mas o amor cobre a multidão de pecados, e é por isso que nós devemos trabalhar com amor. Então, mas precisamos de ter muita cautela. Precisamos de ter muita cautela, porque a todo momento a ventania do mal, conforme Aulus coloca para a gente, poderia nos arrasar. Nós poderíamos ser ali sugestionados pela vaidade, pelo orgulho. Então a tarefa mediúnica, examinada como instrumentação para a obra das inteligências superiores, não é tão fácil de ser conduzida. Então, porque nós ainda somos um canal frágil e nós acabamos em muitos momentos sendo levados a essas sugestões inferiores. Agora, na obra Estudando a Mediunidade, Martins Peralva nos fala que existem médiuns que se julgam isentos de qualquer influência menos elevada, que se julgam não ser influenciados por qualquer influência menos elevada. O médium, por excelente que seja a sua assistência espiritual, não deve descuidar-se ali da sua própria vigilância. Ele deve lembrar sempre de que é uma criatura humana, sujeita então a oscilações vibratórias, a pensamentos e a desejos inadequados. Com certeza, nós estamos sujeitos a isso, e por isso que nós precisamos de trabalhar a vigilância. Então, a todo momento, e não cair no orgulho de achar que a gente está isento de ser ali influenciado em algum momento da nossa vida, em algum momento da nossa jornada. Então isso aí, o orgulho, impede, conforme fala lá no Evangelho, que nós percebamos os nossos defeitos e que a gente confesse esses defeitos para nós mesmos. Então quando a gente não vê um defeito, fica difícil de corrigir. E os médiuns, em sua generalidade, olha só, isso está na obra intitulada Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Então, só para finalizar aqui o estudo agora, eu gostaria de finalizar com essa parte da obra. Que olha só o que Emmanuel nos diz, que os médiuns, em sua generalidade, eles não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram o curso das leis divinas e que resgatam agora
sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. O seu pretérito muitas vezes se encontra manchado de graves deslizes e erros clamorosos. Então, olha só a seriedade a responsabilidade da mediunidade, do trabalho mediúnico. Quase sempre são espíritos que tombaram dos cumes sociais pelos abusos do poder, da autoridade, da fortuna e da inteligência, e que regressam ao orbe terráqueo para se sacrificarem em favor do grande número de almas que desviaram das sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude. São almas arrependidas que procuram arrebanhar todas as felicidades que perderam, reorganizando com sacrifícios tudo quanto esfacelaram nos seus instantes de criminosas arbitrariedades e de condenável insânia. Bom, depois dessa mensagem de Emmanuel, eu não sei nem mais o que complementar, mas olha só, o que ele fala para nós, como que os médiuns, na sua generalidade, são almas que estão tendo uma oportunidade agora de resgatar, de quitar os débitos, de resgatar os equívocos do passado. E então, não há motivo para orgulho, não há motivo para vaidade, não há motivo para desânimo. Nós precisamos de seguir o exemplo, seguir os passos do Mestre, seguir os passos do Cristo, para que nós possamos auxiliar os nossos irmãos encarnados e desencarnados a todo instante. Eu agradeço a vocês pela atenção, muito obrigado e uma boa noite a todos.